Meus amigos, a paz do Senhor. Quero falar com vocês hoje sobre a Páscoa. Amanhã, domingo de Páscoa, e hoje eu quero falar um pouquinho disso com vocês, mas é sobre a Páscoa bíblica, tá? Não é sobre a Páscoa que nós vemos hoje como comércio, tradição, não. É sobre a Páscoa bíblica. E onde nós encontramos isso? Nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 11, que fala sobre esse assunto. Fala assim: assim, pois, comereis, com os vossos lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés, e os vossos cajados na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Agora o versículo 26 fala assim: e acontecerá que quando os vossos filhos disserem, que culto é esse o vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, meus irmãos e amigos, a Páscoa é isso, a Páscoa bíblica é isso. A Páscoa marca a saída do povo de Israel do Egito. A Páscoa marca a passagem do anjo da morte que passou pela terra do Egito, mas não fez mal algum aos filhos de Israel, porque tinham o sangue do cordeiro nas suas portas. Mas que cordeiro era esse, né? Bom, o povo de Israel ficou mais de 400 anos escravo no Egito, quando Deus levantou um homem chamado Moisés para libertar aquele povo do Egito. Então, durante esse processo de libertação, houve, todos nós conhecemos, todo mundo já ouviu falar o quê? As 10 pragas. Então, a última praga dessas 10, seria a 10ª praga, foi a morte dos primogênitos, em que o anjo da morte ia passar e em todas as casas que ele passasse que não tinham o sangue do cordeiro na verga das portas das casas, o anjo ia entrar e ia matar o primogênito daquela família, ou seja, o primeiro filho. Aí incluía também os animais daquela família, todos os filhos primogênitos de toda a criação, animais, tudo, e também o filho daquela família, como já falei. Mas se o anjo passasse e visse o sangue do cordeiro na porta da casa, ele não ia entrar, não ia fazer mal alguma àquela família, ia passar direto. Por isso também que é passagem, o anjo passou. O povo de Israel saiu do Egito, passou de uma vida que levava à morte para agora uma vida de liberdade, ou seja, passagem, Páscoa, passagem. Então isso é a Páscoa. Mas, para aquela noite específica, Deus deu algumas orientações para que aquele povo alcançasse esse livramento. Qual foi? Olha, vocês vão tomar um cordeiro, macho, de até 1 ano, sem mancha e sem marcas. Vão assar ele ao fogo e comer ele por completo. Então, se a família for pequena, podem chamar os vizinhos ou amigos e comer junto. Mas antes disso, quando vocês forem matar o cordeiro, vocês vão pegar o sangue dele e vão passar nas portas. Então tinha todo essa orientação, tinha que fazer tudo direitinho para alcançar livramento. E junto com o cordeiro assado ao fogo, seria comido também os pães asmos e as ervas amargosas naquela noite. Mas eles iam comer isso como? Preparados para sair. Porque ali agora havia uma certeza que eles iam sair da terra do Egito. Porque Deus tinha falado isso a eles. Naquela noite, eles iam fazer aquele banquete, aquele culto, né? Eles iam comer aquela janta, como nós falamos aqui, preparados para a partida, porque era certo a vitória do povo de Deus, a saída deles do Egito para a terra prometida, essa passagem, essa Páscoa, conhecida como Páscoa. Então eles fizeram tudo isso que Moisés passou como orientação para eles. E quando o anjo da morte veio e viu que o sangue daquele cordeiro, daquela orientação que estava o sangue na porta, o anjo não entrou. Mas na casa dos egípcios que não seguiam aquela orientação, óbvio, né, que eram egípcios, eram o povo que escravizou o povo de Deus ali no Egito, naquele tempo, eles não deram atenção àquela palavra. E todos os egípcios
todos os filhos primogênitos morreram. E houve um clamor muito grande no Egito aquele dia. E assim, Faraó falou, ó, suma com esse povo daqui, vai embora. Então, o povo alcançou liberdade naquilo que o povo fez, em seguir toda aquela orientação. Mas como eu já falei antes, há uns vídeos atrás, que tudo que está no Velho Testamento aponta para o Senhor Jesus, lá no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus Cristo, nosso Senhor, ele também morreu numa época que era a época de Páscoa. Mas isso não era coincidência, nunca foi coincidência. Porque agora aquele cordeiro, né, tipo dele, que foi morto, lá preparado lá no Egito, há uns 4.000 anos atrás, antes dele vir, como homem a essa terra, aquele cordeiro era a representação dele próprio, do Senhor Jesus. Porque agora, quando Jesus foi fazer, comemorar a Páscoa, junto com os seus discípulos, o banquete da Páscoa lá no Velho Testamento era qual? O cordeiro, os pães asmos e as ervas amargosas. E agora ali, quando Jesus está com seus discípulos à mesa, ele pega o pão e o vinho. Não tinha nada a ver. Por que isso? Então saiu as ervas amargosas, né? E o cordeiro do cardápio, vamos dizer assim. Por quê? Porque as ervas amargosas era símbolo da dor, de todo o sofrimento que o povo de Israel passou no Egito por 400 anos, mais de 400 anos. E agora, quando Jesus vem, ele tira as ervas amargosas, porque ele próprio vai sofrer todo o sofrimento do pecado do homem na cruz. Ele vai levar a dor do homem, né? Todas as dores, todo o pecado estava sobre ele. Então ele ia sofrer tudo que era para o homem sofrer, ele pegou para ele, né? Lá em Isaías fala, ele levou sobre si as nossas transgressões, se fez enfermo para que nós fôssemos curados. Fala sobre isso em Isaías, fala de Jesus. E também não tinha um cordeiro, porque o próprio cordeiro era ele. Ele que ia ser o próprio sacrifício pelo sangue derramado na cruz. O sangue que lá no Velho Testamento eles passaram nas portas, agora este sangue daquele cordeiro, que era o próprio Senhor Jesus, ia ser derramado na cruz em favor das nossas vidas. Então, essa era a Páscoa. Aí ele pega, né, o pão, o cálice, fala, esse é o Novo Testamento no meu sangue e tal. Então, ali que começa depois a igreja. E agora só curiosidade. Então, onde que veio então o coelho, né, o chocolate, essas coisas que nós vemos hoje, não tem nada a ver com isso que está na Bíblia. Isso veio de uma cultura europeia no século XVII, que eles acreditavam em coelho mágico, que era símbolo de reprodução, fertilidade. Então eles acreditavam nesse coelho e implementou de uma deusa lá, que como o coelho se reproduz muito rápido, então eles colocaram o coelho mágico como sendo um deus. Aí depois veio para os Estados Unidos, veio com chocolate, mas isso tem nada a ver com a Páscoa bíblica, né? Só estou dando um resumo. Tem nada a ver com a Páscoa bíblica. A Páscoa bíblica é isso. O cordeiro que foi morto, que é Jesus, nos deu salvação, nos deu libertação do pecado, do mundo mal, né? De uma vida, de uma eternidade sem Deus para uma eternidade com Deus. Porque a nossa alma é eterna, seja ela para o céu ou para o inferno. Nós temos consciência após morte. Apocalipse 6 diz isso. Então, mas o que Jesus quer é que nós temos uma eternidade com Deus, né? Porque a eternidade sem Deus, ninguém quer. E Jesus se fez cordeiro de Deus, não foi isso que João Batista falou? Quando ele viu ele? Acho que é João 1. João 1 só no seu versículo, depois eu procuro. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista estava pregando, não é o mesmo João que escreveu no caso, né? João Batista era outro João que batizava. João que escreveu o livro do Evangelho de João é o João discípulo de Jesus, só para não ter confusão aqui. Aí, quando João Batista, que era primo de Jesus, veio ele, o último profeta
Testamento, no Velho Testamento, vem e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro foi morto para tirar o nosso pecado, para apagar nossas transgressões, né? Ele levou sobre ele na cruz, derramou seu sangue para que nós tenhamos vidas. Então isso é a Páscoa. A passagem de uma vida inútil, uma vida de escravidão, uma vida no pecado, sem Deus, para agora uma vida com Deus, através do sacrifício de Jesus. O povo de Israel saiu do Egito depois do sacrifício do Cordeiro, depois do sangue derramado e depois de ter comido o Cordeiro por inteiro. Nós também somos assim, nós só alcançamos misericórdia, perdão dos nossos pecados, só vamos morar no céu depois que aceitamos que Jesus morreu para a nossa vida. Depois que nós aceitamos que Jesus derramou seu sangue inocente, né? Aquele cordeirinho lá no Egito não teve culpa de nada, só morreu. E Jesus também, ele foi mudo, como uma ovelha matadora, foi mudo e tal. É assim, então tudo é visando a pessoa do Senhor Jesus. Então a Páscoa é isso, a passagem de uma vida sem Deus para agora uma vida com Deus. Amém? Paz do Senhor.